Sabe, quando a gente pensa em plantas, muitas vezes vem à mente uma imagem de seres parados, passivos, né? Bom, prepare-se para mudar de ideia. As plantas são, na verdade, verdadeiras obras-primas da engenharia. E o coração de todo esse projeto, a peça central, é o caule. Ele é o pilar que sustenta tudo e o segredo por trás da conquista do planeta por elas. Ok, vamos começar com um pequeno desafio. Pensem um pouco. O que um arranha-céu gigante de aço e vidro e uma árvore imponente, lá no meio da floresta? O que eles têm em comum? A resposta pode parecer óbvia no começo, mas a ciência por trás dela revela uma história de evolução e um design que é, olha, absolutamente genial. É exatamente isso. Os dois são projetos estruturais espetaculares, criados com um objetivo muito claro: desafiar a gravidade. Enquanto nós, humanos, usamos concreto e aço para construir cada vez mais alto, as plantas passaram milhões de anos aperfeiçoando uma arquitetura biológica para fazer a mesma coisa: se erguer, aguentar o próprio peso e, claro, alcançar a tão desejada luz do sol. Então, vamos mergulhar fundo no design do caule, porque ele está muito, mas muito longe de ser um simples graveto. Ele é a espinha dorsal, a viga mestra de toda a planta. É a fundação arquitetônica que permitiu que o reino vegetal desenhasse as paisagens do mundo como a gente conhece hoje. Basicamente, o caule tem três missões vitais. A primeira, claro, é o suporte, levantar as folhas para pegar sol e posicionar as flores para facilitar a polinização. A segunda é o transporte. Ele funciona como uma supervia expressa interna, levando recursos para todo lado. E agora, o ponto mais importante de todos, a característica que é a verdadeira carteira de identidade de um caule. Ele sempre tem gemas. São elas que geram o crescimento, e é isso que, na prática, diferencia um caule de uma raiz. Agora sim, vamos começar o nosso tour arquitetônico pelos designs mais óbvios, aqueles que a gente vê crescendo acima do solo. Cada tipo de caule que vamos ver aqui é uma estratégia diferente, uma solução brilhante na competição ferrenha pela luz solar, que é a fonte de energia de tudo, né? O legal aqui é ver as diferentes soluções de engenharia. O tronco é o clássico arranha-céu, super robusto e cheio de galhos para maximizar a captura de luz. O stipe já é pura eficiência vertical, uma coluna que vai direto para o céu. O como é um exemplo fantástico de força e leveza, todo segmentado. E a haste é a solução mais ágil e flexível, para as plantas menores. 4 projetos totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo. Olhem só este exemplo de design minimalista e funcional. O estipe da palmeira não gasta um pingo de energia criando galhos. Não. Todo o projeto de crescimento dela é focado para cima, para posicionar suas folhas, que são a sua fábrica de energia, lá no topo, bem longe da sombra das concorrentes. Uma estratégia direta, simples e muito vitoriosa. E mesmo dentro de um único projeto como o Como, a gente encontra duas especializações incríveis. De um lado, o bambu, com seu caule oco, é uma estrutura tubular que dá uma relação de força versus peso que é simplesmente extraordinária. Do outro lado, a cana-de-açúcar, com um como totalmente cheio que funciona como um silo biológico, otimizado para guardar aquela sacarose toda que a gente adora. Mas a genialidade da engenharia das plantas não se limita ao que os nossos olhos podem ver. Agora, a gente vai descer e explorar o mundo subterrâneo e outras adaptações super especializadas. É lá que a natureza esconde algumas das suas soluções de design mais engenhosas e, com certeza, mais inesperadas. Debaixo da terra, a função do caule se transforma. Os rizomas, por exemplo, agem como as fundações de um prédio, se espalhando e permitindo que a planta colonize o terreno. Os tubérculos, como a nossa batata inglesa, são depósitos de amido de altíssima eficiência. E os bulbos, tipo a cebola, são verdadeiros bunkers de sobrevivência, com um caule minúsculo e folhas modificadas que guardam todas as reservas para a próxima estação. E essa imagem aqui ilustra uma das regras de ouro da engenharia: eficiência máxima. Pensem bem, para que gastar um monte de recurso construindo um tronco gigante se você pode simplesmente usar o de outra planta? Os caules trepadores são oportunistas geniais. Eles usam outras estruturas como se fossem andames para subir rapidinho em direção à luz. É uma solução de baixo custo de energia e altíssimo retorno. Certo, agora vamos mudar completamente a nossa escala. Vamos sair da macroestrutura desses prédios e olhar para a rede interna deles. Se o caule é a estrutura, o sistema vascular é todo o complexo de encanamento e fiação, a superrodovia que garante que cada cantinho da planta receba exatamente o que precisa para funcionar. Primeiro, conheçam o xilema. Ele é um sistema 2 em 1.
Pensem nele, por um lado, como os canos de água da planta, puxando a seiva bruta das raízes para cima, lutando contra a gravidade. Ao mesmo tempo, as células dele, que são mortas e super reforçadas, agem como se fossem vergalhões de aço dentro do concreto, dando a rigidez e a sustentação mecânica que a planta precisa para ficar de pé. E aí, trabalhando em paralelo, a gente tem o floema. Essa é a rede de distribuição de energia da planta. Assim que as folhas produzem os açúcares na fotossíntese, é o floema que transporta essa energia, a chamada seiva elaborada, para todos os lugares que precisam, para as raízes, para os frutos, para as sementes. É o sistema que de fato alimenta a vida da planta. Então, para ficar bem claro, temos dois sistemas funcionando lado a lado. O xilema, que é uma via de mão única, sempre de baixo para cima, levando matéria-prima por tubos mortos e estruturais. E o floema, que é um sistema de logística super complexo, multidirecional, que leva energia para onde for preciso, através de células vivas. Duas rodovias, funções diferentes, trabalhando em perfeita harmonia. Agora que a gente já entendeu a teoria, a estrutura, a função, que tal a gente se divertir um pouco e quebrar alguns mitos da botânica que são super comuns? Se preparem, porque algumas dessas surpresas podem estar no prato de comida de vocês agora mesmo. Ah, aqui está o clássico dos clássicos. A batata inglesa não é uma raiz. Ela é um caule subterrâneo modificado, um tubérculo. E a prova? Lembram das gemas? Aqueles olhinhos da batata de onde saem os brotos? São as gemas, a assinatura inconfundível de um caule. Já a batata doce, essa sim, é uma raiz que se especializou em guardar nutrientes. Funções parecidas, mas origens botânicas totalmente diferentes. Próximo desafio. Olhem para uma bananeira. Aquela estrutura central, forte, parece um tronco, certo? Pois é, mas no mundo da botânica as aparências podem enganar e muito. A resposta é um surpreendente e sonoro não. Aquilo que a gente chama de tronco é, na verdade, um pseudocaule. É uma estrutura feita pelas bases das folhas que se enrolam umas nas outras. O verdadeiro caule da bananeira é o rizoma, aquela estrutura que cresce debaixo da terra, na horizontal, conectando o bananal todo. É um truque da natureza. Incrível, né? E toda essa nossa jornada nos leva a uma conclusão muito poderosa. A variedade imensa de designs de caules não é só uma curiosidade da botânica. Ela é o registro da história evolutiva de como as plantas projetaram e construíram seu domínio sobre praticamente todos os ambientes do nosso planeta. Então, para a gente fechar, vamos recapitular o essencial. Primeiro, o caule é a base da arquitetura e da logística da planta. Segundo, a diversidade de projetos é a chave da adaptação delas. Terceiro, lá dentro, a super rodovia do xilema e do floema mantém tudo funcionando. E claro, da próxima vez que for comer batata frita, lembre-se, aquilo é um caule engenhosamente modificado. Se essa exploração pela engenharia das plantas te deixou de queixo caído também, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Enciclopédia Universo Incrível e, claro, ativar o sininho para não perder as nossas próximas investigações pelo mundo natural. E por falar nisso, a nossa próxima análise vai direto na fonte de energia de toda essa arquitetura complexa. Nós vamos mergulhar no design e no funcionamento dos incríveis painéis solares do mundo vegetal, as folhas. A gente se vê lá?